A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Tomazini. Estou aqui da Central do Livro de Mormon para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa lá o sininho, as notificações para receber nossos vídeos. Se você gostar, dá um like e também faça os seus comentários. Amanhã, dia 4 agora de setembro, nós teremos uma transmissão de um devocional do do irmão Dale Bradford. Ele vai falar para nós num serão para todas as pessoas. Você está convidado amanhã às 19 horas aqui do Brasil. Então, essa semana estamos estudando sobre Provérbios e Eclesiastes. E esta escritura que eu li, agora no início, que eu falei, é Provérbios 15, 1. Eu vou pegar Provérbios 15 e 16 para a gente falar aqui hoje um pouco. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso está em Provérbios 15, 1. E Provérbios 16, versículos 24 e 32 diz: favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Isso está em Provérbios 16, 24 e 32. Que escrituras fortes e importantes. Eu quis pegar, infelizmente não dá para falar de tudo que tem em Provérbios e Eclesiastes, mas eu escolhi esses versículos porque eu sinto que realmente a gente precisa aprender um pouco mais sobre essa questão da mansidão, né? Porque eu acho que essa é a palavra que descreve esses versículos, mansidão. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com a forma que nós falamos, com a forma que nós tratamos as pessoas, porque Cristo ele era manso e humilde de coração. E ele foi o nosso maior exemplo nisso. E ele é assim conosco, ele é assim com você, ele é manso, ele é humilde, ele é longânimo, né, que significa paciência. Então nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter bondade, nós precisamos ter falar palavras doces para as pessoas, brandas. Então a mansidão é um atributo de Cristo que nós precisamos desenvolver, porque sem esse atributo a gente não vai conseguir estar na presença de Deus. E eu sei que alguns têm mais dificuldades. Eu já tive mais dificuldade no passado, já melhorei um pouquinho, mas a gente precisa melhorar muito nesse quesito. Esse é um atributo essencial para a exaltação. O Elder Zwick, ele é Elder W. Craig Zwick, dos 70, ele fez um discurso em 2014, abril de 2014, chamado O que você acha? É um discurso muito bacana que ele fala a respeito da palavra branda, né? Dessa coisa de você, como as palavras, como que você deve usar as palavras. Ele disse aqui, queria só citar algumas coisas que ele disse, ele falou: uma resposta branda consiste em uma resposta racional. Palavras disciplinadas provenientes de um coração humilde. Isso não significa que jamais falamos diretamente ou que toleramos distorções da verdade doutrinária. As palavras firmes nas informações podem ser brandas em espírito. Então, olha que interessante. Ele está dizendo, uma resposta branda significa uma resposta racional. Eu gostei dessa coisa da resposta. Quando nesse versículo 1 do capítulo 15 de Provérbios, ele fala, a resposta branda desvia o furor. Ou seja, não é só quando você pergunta, mas é mais quando você responde. Ou seja, quando alguém tenta ferir você com palavras duras, agressivas, que resposta você dá para isso? Uma resposta branda. É isso que ele está dizendo. Porque se você falar com dureza, você vai suscitar ainda a ira, você vai
alavancar a ira. Mas se você der uma resposta branda, você pode até minimizar ou até mesmo acabar com aquela discussão. Então, use sempre palavras brandas. E ele disse assim também, olha, as palavras precisam ser disciplinadas, você precisa saber bem como falar. Tem gente que diz assim, eu falo o que eu penso, eu prefiro pensar assim, eu prefiro dizer assim, eu prefiro pensar no que eu falo. Então, em vez de você ficar falando tudo que você pensa, pense em tudo que você fala. Porque aí você vai, como ele disse aqui, disciplinar aquilo que você vai dizer. Porque às vezes a vontade é de falar de uma forma dura com outra pessoa, porque ela falou de uma forma dura com você. Mas se você fizer isso, você for mais duro ou do mesmo nível que ela, você vai suscitar ira, você vai levantar mais poeira e a situação vai ficar muito pior. Então lembre-se sempre disso, de usar palavras brandas. Paulo advertiu, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, ele está citando aqui Efésios 4:29. Exatamente isso que Paulo está dizendo. Olha, não sai. Tudo que sai da nossa boca deve edificar o outro. É por isso que a gente precisa tomar cuidado. Ah, mas eu vou edificar quem está me maltratando, quem tá sendo agressivo comigo? Sim. Porque ele pode, se você falar de forma branda, talvez não exatamente naquele momento, mas depois ela vai refletir e vai pensar, puxa, eu não fui coerente, eu não fui correto, eu estou arrependido do que eu falei. E aí pode até ser que ele vá pedir desculpas para você. Então, a forma como nós falamos as coisas é muito importante, as palavras. É muito importante também o nosso tom de voz. Qual tem sido o seu tom de voz? Porque o tom de voz diz muito. Às vezes você pode dizer a mesma coisa num tom de voz mais sereno, mais brando, e isso pode fazer uma grande diferença numa discussão, numa situação em que você esteja tratando com alguém. Então, ele disse assim, ele continuou dizendo, né? O que a expressão palavra torpe significa para vocês? Todos nós, periodicamente, vivenciamos sentimentos carregados de raiva, a nossa própria raiva ou a de outros, né? Já vimos a raiva incontida ser expressa em locais públicos. Já a vivenciamos como um tipo de curto-circuito que ocorre em eventos esportivos, no cenário político ou até em nosso próprio lar. Então, ele está dizendo, é como se fosse um curto-circuito, né? Você aciona ali, você encosta um fio no outro e apaga tudo, dá um curto-circuito, queima tudo. Então é isso que ele está dizendo. Então a mansidão, ela é muito, muito, muito importante. Ser manso nas palavras, como nós falamos com as pessoas. E não só isso, a mansidão, eu gosto de pensar o seguinte, que a mansidão a gente tem mansidão para com o Senhor e para com as pessoas. A mansidão para com o Senhor é ser obediente, é seguir estritamente o que ele está dizendo, é suportar as provações, é suportar tentações, é suportar tudo que o Senhor quiser infligir sobre você. Isso é ser uma pessoa mansa. Moisés foi assim. Diz na Escritura que o Moisés era o homem mais manso da terra naquela época. Ele era o homem mais obediente. Então nós devemos ser mansos para com o Senhor e mansos para com as pessoas. É assim que o Senhor deseja que nós sejamos. E aqui o Elder Zwick disse isso, cuidado com o que você fala. Ele fala, olha, pode virar um curto-circuito. Isso a gente vê em eventos esportivos, a gente vê muito no esporte, não só fora da igreja, mas dentro da igreja também, quando a gente pratica algum tipo de esporte, a gente vê muita gente trocando farpas e falando agressivamente um com o outro. No cenário político, a gente está vivendo um cenário político aqui no Brasil, e a gente consegue ver isso. Eu vejo amigos meus, amigos entre amigos, trocando farpas e falando de maneira grosseira, de maneira agressiva, porque defende um ou outro candidato, uma ou outra
denominação política, vamos dizer assim. Então, isso, partido político, né? Então, isso, o fato de você ter a sua opinião, o outro ter a opinião dele, a gente precisa respeitar isso. Agora, a gente pode falar, claro, você pode dizer o que você pensa, ele dizer o que pensa, entretanto, sem que isso seja levado para o lado pessoal, sem que isso seja levado de uma forma agressiva, o tom de voz precisa ser mais manso. Então, isso traz o Espírito, porque se você falar de forma agressiva, grosseira, o Espírito do Senhor não vai estar ali, em qualquer situação. Seja ela num evento esportivo, seja num cenário político e principalmente dentro do nosso lar. As palavras dentro do nosso lar, elas precisam ser mansas do mesmo jeito. E é interessante isso porque quando as pessoas elas convivem muito, eu vou dentro do lar, por exemplo, a gente convive muito com nossos pais, com nosso cônjuge, com nossos filhos, enfim, com irmãos. E o que acontece é que por causa disso, a gente convive aqui, ele é meu irmão, ele é meu pai, ele é minha mãe, eu posso falar do jeito que eu quiser. É meu cônjuge, estamos acostumados a isso. Isso não é verdade. Cuidado. O seu tom de voz, a forma como você coloca as palavras faz uma grande diferença. Então, por exemplo, dizer por favor, pelo fato de você conviver em família, as pessoas deixaram de falar para o cônjuge, por favor, meu amor, você pode pegar tal coisa? Ou para um filho, peça favor sim para o filho, fale por favor, agradeça quando for feito alguma coisa. Então, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, a gente acha que pelo fato de estarmos convivendo tanto tempo juntos, que a gente não precisa falar de forma branda, de forma educada. Precisa sim. E com certeza isso vai fazer uma grande diferença. Então toma bastante cuidado. A primeira presidência, Elder Zwick cita essa parte dessa carta. A primeira presidência deu uma carta em 10 de janeiro de 2014, e numa parte da carta diz o seguinte, abre aspas, o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina a amar e a tratar todas as pessoas com bondade e civilidade, mesmo quando discordamos. Fecha aspas. Olha que interessante. Então, o Evangelho de Jesus Cristo ensina a gente a tratar todo mundo com bondade e civilidade. É isso que Cristo ensinou. É isso que ele deixou. E aqui está dizendo amar e tratar todas as pessoas. Sejam as pessoas desconhecidas, sejam nossos vizinhos, sejam as pessoas com quem nós convivemos, sejam as pessoas que nos maltratam, às vezes no trânsito, né? E isso é importante também. Eu queria falar um pouco do trânsito daqui a pouco, mas nós, mesmo que as pessoas discordem de nós, tá tudo bem. Ninguém é igual a ninguém, ninguém precisa concordar com o que você concorda. Mas o fato de haver de você não concordar com o outro em alguma coisa, não significa que você vá alimentar uma discórdia, alimentar um sentimento ruim, porque o Espírito do Senhor não vai estar ali naquele momento. E é interessante que eu gosto de usar o trânsito como um exemplo, porque na verdade isso acontece muito no trânsito. Eu já no passado, eu fui no trânsito, eu era péssimo no trânsito em relação ao trato, né, com as pessoas. E quando a pessoa não dava seta, ou entrava, furava a fila na minha frente, entrava na frente, ou dava uma fechada, ou seja lá o que for. Eu perdi a cabeça com isso, eu ficava irritado. E aquilo só fazia mal para mim mesmo. Mas com o tempo a gente vai amadurecendo, né? Então, hoje eu penso um pouco melhor. Por exemplo, quando alguém vai entrar na minha frente, ou a pessoa está fazendo algo errado, ela está ali no corredor de ônibus e quer entrar na minha frente e tal, eu deixo a pessoa passar. Porque eu comecei a pensar o seguinte, né? O que Cristo faria se tivesse ali no meu lugar naquela hora? Ele deixaria passar. Se a pessoa está fazendo errado ou não, eu não sei, eu não quero julgar. Porque de repente, vamos supor que aquela pessoa esteja desesperadamente apressada porque está levando alguém que está para o hospital, por exemplo, alguém que está doente ou que está passando mal. Isso já aconteceu comigo. Eu tive que levar uma vez a minha nora, e eu entrei no corredor de ônibus, ela estava passando muito mal, e eu fui
fui direto fazendo coisa errada, entre aspas, mas eu precisava chegar logo no hospital. Então, eu entrei na frente das pessoas, eu fazia... Então, aí hoje eu penso assim, bom, alguém pode estar acontecendo isso com ela. E se não tiver, se ela não tiver, ou está só fazendo coisa errada, tá tudo bem, não quero julgar. Então pense assim, não julgue as pessoas antes, né? Você não sabe o que está acontecendo. Deixa passar. Se a pessoa pede para passar, deixa, não tem problema. Seja educado, não xingue ninguém, não abra o vidro do carro e fala, você não sei o quê. Tudo bem, segue em frente, cuidado com isso. Isso pode também, brigas de trânsito, até tragédias aconteceram por causa de briga de trânsito. Nós, como discípulos de Cristo, precisamos ser como Cristo. Cristo jamais, no trânsito, iria abrir o vidro, iria xingar ou iria brigar com alguém porque deu uma fechada, ou não deu a seta, ou passou no farol vermelho, ou seja lá o que aconteceu. Então, pense nisso. Não seja agressivo, né? Tenha mansidão. A mansidão no trânsito, por exemplo. Eu estou citando o trânsito. Seja manso no trânsito. Deixa as pessoas passarem. Tá tudo bem. Vamos em frente. A pessoa está com pressa. Ela está com pressa por algum motivo, não sei. Deixa ela ir. Então seja educado no trânsito. E eu estou falando do trânsito, mas em todas as circunstâncias da sua vida. Em todos os momentos, seja no trabalho, seja em casa, seja no trânsito, seja com seus vizinhos. Lembre-se sempre, a resposta branda, né, como diz aqui que a gente leu, a resposta branda desvia o furor. Não vai dar o curto-circuito que o Elder Zwick falou aqui para nós. Tem uma escritura que é muito, muito importante, lá em 3º Nef 11, em que Cristo disse o seguinte: pois em verdade vos digo que aquele que tem um espírito de discórdia não é meu. É forte essa escritura. Mas é do diabo. Então, que é o pai da discórdia e leva cólera ao coração dos homens para contenderem uns com os outros. Eis que esta não é a minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens uns contra os outros. Esta, porém, é minha doutrina, que estas coisas devem cessar. Muito claro, muito forte, muito contundente o que Cristo está dizendo aqui. Então, tomemos esse cuidado. Ele disse claramente, né? É bem forte, né? Olha, o espírito de discórdia é do diabo. Então, quando você pensa assim, eu sei que é meio forte, mas pensa assim, quando você tiver sem mansidão, com discórdia, com ódio no seu coração, com raiva naquela hora, pense numa coisa: esse não é o Espírito de Deus que está com você. Esse não é. Então, na mesma hora, se houver necessidade, respira fundo, respira 3 vezes antes de dar uma resposta mais dura. Eu sei que às vezes é difícil de controlar, né? Na verdade, a gente não controla as emoções vêm, né? Acontece alguma coisa, o seu corpo já se agita, o seu coração começa a bater mais forte, você fica vermelho, você fica... Mas se você conseguir dar uma respirada, se você conseguir... Porque você não controla a sua emoção, mas você controla o que você vai fazer depois. Você consegue controlar a sua atitude. Então você sentiu naquela hora, o que a pessoa falou de uma forma agressiva com você, naquela hora o que você sente? Raiva. Você sente, eu quero revidar, eu quero falar no mesmo tom, num tom mais elevado ainda. Aí o que você faz? Isso você não consegue controlar, esse sentimento na hora que vem. Mas você pode controlar o que você vai dizer, como você vai se expressar. Então você pode... Respira talvez uma, 2, 3 vezes, se possível, e dê uma resposta branda. Dê uma resposta branda. Porque a pessoa depois ela pode vir se arrepender do que ela fez. Mas se você der uma resposta na mesma altura ou num tom ainda mais elevado, você vai criar mais problemas, você vai ter mais... A coisa vai piorar de uma tal maneira, o curto-circuito vai pegar fogo em tudo. Então você tem o poder de manter
a a mansidão, de manter o Espírito do Senhor ali com você naquela hora. Você tem esse poder. Você não tem o poder de controlar a sua emoção, né? Ela vem, não tem jeito. Vem aquela raiva na hora, você... Aí você, opa... Aí você, como é que eu vou dar essa resposta? A resposta é com brandura, com amor, com o Espírito de Deus. É muito difícil às vezes, mas faça isso e o Senhor vai te abençoar. E é interessante como Cristo fez isso, né? Cristo, na verdade, quando ele estava aqui na terra, quando ele foi preso no Getsemane, ele foi levado para ser julgado à noite, né? Naquela quinta-feira, Cristo, ele tinha todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele podia fazer qualquer coisa. Ele podia chamar anjos para virem protegê-lo. Ele podia matar aquelas pessoas naquela hora com um estalar de dedos. Mas ele foi julgado injustamente, bateram na face dele, cuspiram nele. Fizeram coisas extremamente horríveis com o Salvador. Depois ele foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Ele foi humilhado, deixaram ele seminu. Isso foi muito duro para ele. E outras coisas mais que aconteceram que a gente sabe. Mas ele, em nenhum momento, com aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo, ele não matou ninguém, ele não aleijou ninguém, ele não mandou anjos, legiões de anjos para ferir aquelas pessoas. Em nenhum momento ele disse uma palavra dura. Então, Cristo foi o nosso maior exemplo de bondade, de brandura e de mansidão. Nunca saiu da boca dele nenhuma palavra torpe. Ele foi o nosso maior exemplo. Então é muito importante que você primeiro compreenda as pessoas para depois ser compreendido. Então, às vezes, a pessoa quer dizer alguma coisa para você e ela, às vezes, fala de uma forma um pouco mais grosseira, vocês estão ali a pessoa está falando alguma coisa, está expondo alguma coisa para você. Naquele momento, ao invés de você falar, deixa ela falar primeiro. Tenta compreender primeiro o que ela está dizendo. Coloque-se no lugar dela, tenha empatia. Depois que você ouviu o que a pessoa disse, aí você fala de forma branda. Às vezes, chamando a atenção de uma forma mais firme. Mas é diferente ter firmeza do que ser agressivo. De falar palavras duras. Você pode ser firme naquilo que você diz, sem machucar, sem ferir o outro. É interessante como essa coisa de controlar, né, as nossas emoções, elas são fortes, né? Cristo ele tinha muito controle sobre isso. Não das emoções, mas das atitudes, né? A gente não consegue controlar a emoção. Mas no caso, por exemplo, de Pedro, né, quando eles estavam ali no Getsemane e que o Malco se aproximou para prender o Salvador e Pedro então sacou a sua espada e cortou a orelha do Malco. Naquela hora, a gente censura Pedro, né? Eu acho que eu faria talvez o mesmo que Pedro. Pedro era impulsivo e ele teve aquela emoção forte naquela hora, que eles iam prender o Salvador, não vou deixar prender o mestre de jeito nenhum, e ele saca a espada. Ele poderia ter controlado, ele poderia ter ficado naquela hora muito bravo por dentro, e tudo bem, é uma emoção que você não controla, mas ele poderia não ter puxado a espada e cortado a orelha do Malco. Foi isso que foi errado. O errado, quando você sente a emoção por algo que acontece, não é errado. O errado é a atitude que você vai ter diante daquela emoção que você teve. Então ele sacou a espada e cortou a orelha do Malco. E o que Cristo fez? Foi lá e curou a orelha do Malco. Um homem que iria prendê-lo. Ele poderia ter deixado, né? Falar, bem feito. Não, ele foi e curou a orelha do Malco. Mesmo sabendo que Malco iria prendê-lo, mesmo sabendo de tudo que ele iria passar.
Então, veja a diferença ali de Cristo e de Pedro. Não que eu não quero aqui julgar Pedro de jeito nenhum. Pelo contrário, eu amo muito a Pedro. Eu acho que Pedro foi um grande, um maravilhoso exemplo para todos nós. Jamais quero julgá-lo. Só estou dizendo naquela situação específica, né? Então a gente consegue ver esse contraste da mansidão de Cristo e da perda da mansidão ali em Pedro. Pedro aprendeu isso depois, obviamente ele foi um profeta maravilhoso. Mas naquela situação, veja a diferença, a mansidão de Cristo e a perda da mansidão de Pedro naquela hora. Elder Bedner fez um discurso também assim maravilhoso que eu também incentivo você a ler, que chama-se Ser Manso e Humilde de Coração, de abril de 2018. Aí o Elder Bedner fala algumas coisas que eu queria mencionar aqui hoje. Ele cita no discurso dele aquela carta, naquela epístola que Moroni e Paorã eles trocam. Ele conta, né, essa história que é muito interessante. Moroni estava com seus exércitos, ele se sentiu abandonado por Paorã, que era o juiz supremo da terra, não tinha provisões, não tinha homens. Moroni estava se sentindo acuado, né, com os lamanitas avançando enfim, eles estavam sendo muito pressionados e não estava tendo ajuda do governo. Paorã era o governante na época, e aí ele manda uma epístola, uma carta para Paorã, mas uma carta muito dura, porque ele não sabia, né? Moroni não sabia o que estava acontecendo, e ele mandou uma carta extremamente dura, acusando ele, né, de insensibilidade, de indolência, de negligência e até mesmo de traição. Então, foi muito dura a carta do capitão Moroni. Mas Paorã, olha que interessante, a resposta branda ali de Provérbios 15:1. Essa é a resposta que Paorã deu para Moroni. Moroni realmente, né, o capitão Moroni realmente estava passando por muita dificuldade, e ele tinha razão no que ele estava dizendo, entretanto ele desconhecia o que estava se passando com Paorã, e Paorã poderia facilmente, né, ter ficado ofendido com Moroni, né? Porque aquelas afirmações estavam equivocadas, né? Mas Paorã poderia ter mandado uma carta, você não sabe o que está acontecendo, e ter falado de forma dura com Moroni. Mas ele não, ele respondeu com compaixão. Ele descreveu que houve uma rebelião lá e contra o governo, e ele estava passando por muitas dificuldades, o Paorã, e não tinha condições de mandar nada, nem alimentos, nem homens, nem nada para ajudar a Moroni. Mas é interessante o que Paorã declarou na carta dele. Só um pedacinho, ele disse assim: Eis que te digo, Moroni, que não me regozijo com vossas grandes aflições. Sim, elas afligem-me a alma. E em tua epístola censuraste-me, mas isso não importa. Não estou zangado. Antes, regozijo-me pela grandeza de teu coração. Olha que interessante, né? Como foi que Paorã respondeu? Essa é a atitude de um verdadeiro discípulo de Cristo. Se você estiver passando por uma situação dessa, haja como agiu Paorã. Às vezes você está sendo injustamente julgado por alguém. Mesmo assim, mesmo que você esteja certo, e Paorã estava certo, mesmo que você esteja certo, de forma alguma, de forma absolutamente nenhuma, você deve falar de forma grosseira que ofenda aquele que você estiver conversando. Ele disse mais, né? Note a característica que o Senhor usou para descrever a si mesmo na seguinte escritura: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Da forma instrutiva entre todos os atributos e todas as virtudes que o Salvador possivelmente poderia ter selecionado,
ele decidiu enfatizar a mansidão nessa escritura. Então, olha que interessante, né? O Elder Bednar falando. Ele quis enfatizar isso. Cristo tem tantos outros atributos, mas ele enfatizou que ele era manso e humilde de coração. Como nós devemos ser? Um padrão semelhante a esse se mostra evidente em uma revelação dada ao profeta Joseph Smith em 1829, quando o Senhor declarou assim, abre aspas, aprende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. Que maravilhoso é isso. A forma como Cristo ensinou, né? Para Joseph naquela hora, na verdade não era para Joseph, era para todos nós. Ele estava falando com Joseph, mas ele estava dizendo isso para todos nós. E eu queria encerrar com uma escritura muito forte também, que é de Moroni 7, 43 a 44, onde ele fala também sobre isso. Olha só o que ele diz. E novamente, eis que vos digo que ele não pode ter fé nem esperança sem que seja manso e humilde de coração. Sem isso, sua fé e esperança são vãs. Quer dizer, sem a mansidão e sem a humildade. Porque ninguém é aceitável perante Deus a não ser os humildes e brandos de coração. Pensa nisso. Trate as pessoas com brandura, com amor. Mesmo as pessoas com quem você convive. Aliás, você deve tratar melhor ainda as pessoas com quem você convive com mais intensidade. E eu testifico do fundo do meu coração o quanto isso tem feito bem para mim. Obviamente, eu estou muito distante de ter essa mansidão que o Senhor espera que eu tenha dentro da minha capacidade. Mas eu sei que sempre que eu sou manso em situações da vida, me faz bem, me traz paz e, com certeza, amenizo situações que podem ser mais difíceis de termos. Então, com certeza, devemos seguir o exemplo de Cristo. Quando Cristo disse dar a outra face, ele quis dizer isso. Ele quis dizer não só essa questão da pessoa te bater no rosto, mas do fato de você não revidar, não pagar com a mesma moeda as pessoas quando as pessoas te tratam mal, mas tratar bem aqueles que fazem mal para você. Porque Cristo disse, olha, ora por aqueles que te maltratam e perseguem, fala bem de quem fala mal de você. Olha isso, né? Então, perdoe as pessoas. Então, esse tipo de mansidão é que o Senhor espera que você e eu tenhamos em nossa vida. Te vejo no próximo vídeo.